eu acabei de postar um vídeo e na sequência eu vou postar esse, estarei postando esse. E eu vou fazer um detalhamento maior de como que eu montei esse carneiro de PVC e o porquê desse rendimento que ele consegue, né? Junto com o marumbi. Quando eu instalamos esse marumbi aqui, já faz uns 3 anos atrás, né? Eu não vou falar para vocês que no início até mesmo o marumbi me deu um certo trabalho, né? Esse carneiro aqui foi meu cunhado que arrumou ele e ele instalou ele aqui, né? De maneira provisória. Aí, como meu cunhado é pedreiro, ele acabou tendo muito serviço e não teve tempo de estar terminando, né, a instalação. E eu peguei e acabei finalizando, né, a instalação dele. Para vocês verem ali, o marumbi número 5. Um carneiro excelente, né? Que às vezes tropeça um pouco no custo, né? Que às vezes a pessoa não quer gastar o valor que eles pedem num carneiro desse. Mas é um carneiro sem comentários, um carneiro muito bom, desde que você instale ele da maneira correta, né? Um carneiro hidráulico, apesar de você tem que, né, buscar um pouco de informação, possivelmente o manual, né? Se você comprar novo, você vai ter o manual. Se você não tiver o manual, você busca na internet, você acessa, né, busca lá pelo manual do carneiro marumbi que você vai encontrar, baixa ele em PDF, que foi o que eu fiz, né? E lá ele explica absolutamente o que você precisa para estar, né, montando ele, né, instalando ele da maneira mais adequada. Aqui, gente, eu montei ele, né, já usando um cano de 50 milímetros, né. Eu tenho esse registro aqui que é para ligar e desligar ele. É uma distância mais ou menos de uns 2 metros, 2,5 metros dele. Poderia ser mais perto também, não precisaria estar essa distância, poderia ser lá mais próximo a ele. Aí durante o percurso aqui, que vai se aproximando do carneiro, ele tem um furinho, mais ou menos não chega a ser um metro dele, uns 70 centímetros, tem um furinho aqui, bem nesse local aqui, que até mesmo no manual do carneiro marumbi pede para você fazer. Só que, gente, esse furinho você tem que se atentar que não pode ser um furinho muito exagerado, tem que ser um furinho mais ou menos de 1 milímetro, um furo bem fininho, porque senão, ao invés de você estar ajudando ele a trabalhar, você vai estar atrapalhando ele, né? Então tem que ter cuidado nessa parte. A mesma coisa de PVC. O de PVC, ele dependendo da circunstância que você fizer a instalação, ele é necessário também você fazer um furinho. Esse daqui tem o furinho bem aqui, bem nesse local aqui. Por quê? Porque esse carneiro, ele está instalado absolutamente ao lado do marumbi. Então ele tem as mesmas condições de funcionamento do marumbi. Até mesmo ele tem o cano que alimenta ele tem um pouquinho mais de desnível, porque ele pega a água na parte mais em cima da represa. Mais ou menos ele fica submerso uns 30 centímetros. O marumbi já é um pouco mais para o fundo da represa. Então ele fica submerso mais ou menos 1 metro de profundidade a entrada da água, né? E os dois, devido ao desnível aqui, que é um desnível bem acentuado, né, que eu já comentei em outros vídeos, um desnível de 2,5 metros, 3 metros, não tenho bem certeza, mas é um desnível excelente para você montar um carneiro com uma distância mais reduzida. Você vai precisar de menos cano para alimentar ele com um desnível desse, porque lá no manual fala a respeito disso, né, a questão do desnível e comprimento do cano de alimentação. Lá fala que você tem que ter uma referência, né? O carneiro, para início de funcionamento, ele precisa no mínimo 1 metro de desnível e 20 metros de cano de alimentação. Como aqui eu tenho mais de 1 metro de desnível, tenho uns 2, 2,5, até 3 no de PVC, então essa conta ela meio que se inverte. Quanto mais desnível, você não precisa de tanto
cano para alimentar. Você diminui a alimentação, né, o tamanho do cano de alimentação. É lógico que também depende bastante da que distância você está querendo levar essa água. Se você for levar a mais de 400 metros, a 500 metros, por exemplo, que é o limite dele, né, você estaria, mesmo assim, mesmo com desnível desse, você teria que colocar um cano mais, né, mais barra de cano para estar alimentando ele. Deixa eu terminar aqui, mostrar para vocês a questão da montagem desse carneiro de 1 polegada. Aqui eu tô com uma peça que é bem similar à que está montada aqui. Ela só falta um T, né? Aqui são 3 T que vai aqui. E nessa daqui temos 2. Só para vocês terem uma ideia, né, das peças que eu uso. Aqui, no caso, entraria a conexão seria tipo que nem eu fiz uma luva meio adaptada aqui, mas ela se encaixa na boca do cano de 50. Reduz aqui para 1 polegada. Entra o registro. Depois você tem uma LR aqui, rosca, essa LR externa, né? E essa aqui você tem o primeiro T, né? Depois você tem um NIP de 1 polegada, depois outro T, depois um NIP e depois o cotovelo de 90. No caso aqui, eu vou explicar agora no carneiro, que daí vai ficar mais fácil de vocês entenderem. Ó, aqui ela vem de lá de cima, o cano de 50 milímetros, tem uma redução ali, né, para 40, termina de chegar aqui em 3 metros de cano de 40, lá para cima são 9 metros de cano de 50, e aqui eu tenho um registro de 40 milímetros. Aqui eu tenho 2 peças de ferro que está travando esse carneiro numa viga, e essa viga está travada num pilar de concreto aqui embaixo aqui. Gente, muita atenção também com a questão da fixação do carneiro. O carneiro, ele, pelo marumbi, você tira uma boa referência. Então o marumbi ele tem que ser muito bem fixado, né? Bem fixado. Esse daqui está bem parafusadinho aqui. Então eu usei o mesmo fundamento no de PVC, né? Eu fixei bem ele. Não deixei ele frouxo, né? Ou amarrado numa estaca. Aqui até tem uma estaca aqui, ó, um pedaço de caibro, mas ele está assentado e bem travado, e o peso dele aqui é bem grande, você não vai conseguir erguer esse carneiro muito fácil. Então, e aqui deixa eu continuar a questão da montagem dele. Então aqui tem o registro, depois aqui eu tenho uma LR de 40, depois eu tenho uma bucha de redução de 40 para 1 polegada, um NIP de 1 polegada, depois aqui eu tenho um T de 1 polegada, outro NIP de 1 polegada, uma válvula de metal de 1 polegada, outro NIP de 1 polegada, o T de 1 polegada, aqui eu tenho uma bucha de redução de 1 polegada para 3/4, e aqui eu tenho a minha câmara de ar, que ela é uma câmara de ar de 50 milímetros, aqui eu tenho uma LR azul, de aquela rosca de latão por dentro, a redução aqui de 3/4 para 50, né? Aí foi colada aqui, e a câmara de ar aqui. E aqui tem uma buchinha também que reduz de 1 para 3/4, o bico de mangueira, e aqui essa mangueira vem, e ela vem encaixar aqui nesse T. Como eu estou usando aqui 2 válvulas de sucção para bater, e 2 retenção para estar subir na água, então eu preciso de 2 saídas. Então aqui está a saída da primeira válvula de metal, que vem aqui, né? E aqui mais aqui eu tenho a retenção dela. Aí essa retenção pega, e é ela que faz a emenda com a mangueira do cano do carneiro marumbi. E aí ele sobe lá no destino. Mais à frente eu tenho a primeira válvula de sucção. Essa válvula aqui, que eu já postei vídeos a respeito dela, que é uma válvula que eu não encontrei mais, e que é o coração do carneiro, né? Que faz todo, junto com as duas aqui é o par, né? Essa dá o golpe, e essa transporta a água, passa por aqui e não volta mais. Ela retém, né? O que passar não volta mais. Aqui eu tenho uma de PVC, né? De 3/4. Continuando, né? Aqui outro NIP, depois eu tenho esse T, uma redução de 1 polegada para 3/4, um NIP de 3/4.
aqui a válvula de retenção de 3/4, outro nip de 3/4. E aqui eu tenho uma peça que eu montei tentando fazer uma retenção em casa, sabe? Mas acabou que eu não terminei o projeto. Talvez eu continue mais para frente. Mas no momento aqui ela está sem a peça que retém, porque já tem essa retenção embaixo dela. Então ela é um pouco maior, né? Também oferece um pouco mais de resistência. Então não é só o que é importante vocês saberem, que aqui tem a câmara de ar, né? E aqui tem o bico de mangueira, a saída para bico de mangueira. E ela tem uma buchinha de redução aqui de 1 para 3/4. E vem aqui na retenção aqui. Aí até começou a fazer um barulhinho aqui. Essas mangueiras, certo é você colocar uma abraçadeira aqui, né? Para não ter perigo. E aqui à frente eu tenho outro nip, o cotovelo de 90, outro nip e a segunda válvula de sucção, que seria a válvula